Tá começando agora mais um episódio do OusaCast, o seu ritual de marketing das manhãs de segunda-feira. Já vai pegando o seu cafezinho, abrindo o seu livrinho de manifestação e se preparando para uma ideia que deu muito certo por aí. Eu sou a Isa e eu tô aqui para acender o fósforo da sua criatividade logo no começo da semana. Hoje é segunda-feira e tá no ar o quadro Deu Match com o Marketing. Vamos descobrir o que uma marca fez que brilhou e como você pode aplicar isso aí na sua também. Partiu começar a semana com pé direito e cabeça fervilhando de boa ideia? Então bora! E vamos à lei da atração do dia. Eu sou grata pelo que tenho e estou aberta a receber cada vez mais. Então, pessoal, hoje é segunda-feira, né, e vamos contar um caso aqui pra vocês da empresa Milk Moo. E assim, gente, esse caso eu tinha que trazer pra vocês porque é algo que eu quero muito falar com alguém. Sabe aquele negócio assim que você quer muito falar com alguém, mas ninguém te entende? Que é um caso assim muito peculiar que eu quero saber entender com vocês a opinião de vocês sobre isso. Mas vamos lá, vamos contextualizar, né? Eu não sei se vocês perceberam e percebem, mas, por exemplo, no mundo da moda, a gente tem algumas tendências que vira e mexe, elas voltam, né? Como, por exemplo, a chokerzinho ali. Eu lembro muito dessa fase, que era um sucesso nos anos 70 ou 60, não lembro direito, mas que do nada, em 2015, voltou essa moda. E eu vejo isso muito no marketing também. Parece que quanto mais as pessoas elas se profissionalizam, mais o ser humano quer outra coisa, né? Parece que quanto mais pessoas fazendo aquilo ali, a gente começa a enjoar, né? E vai querendo outro tipo de formato. E aí foi o que aconteceu com a Milk Moo. Vou deixar aqui na descrição pra vocês do que eu tô falando, mas olha que loucura. A Milk Moo foi num dia que, há 5 dias atrás, olha como tá fresca essa notícia. Há 5 dias atrás, ela postou uma foto assim. Nosso design está de férias. Vários sorvetinhos desenhados, né, com a logozinho da Milk Moo. E aí ela colocou assim, por favor, vá tomar um Milk Moo. Gente, tá preto e branco o design e tem uma fonte Arial, assim, tô tentando escrever pra vocês, caso vocês não cliquem no link. Mas assim, tá muito ruim, né? E muito ruim, assim, na perspectiva de quem faz design, quem é social media e mexe com isso. E aqui, né, numa matéria que a gente viu, colocou assim, né? Milk Moo entende que o futuro do design é feio. E foi assim que ela conseguiu a postagem com mais curtidas dos últimos meses. Então é uma postagem que tem 42 mil curtidas. E olha esse comentário dessa menina aqui chamada Sankin25. Prefiro post assim com design de férias do que post de IA. O designer tendo a ideia e tendo que fazer o post sem estar de férias de verdade. Então, gente, gerou assim muitos comentários e muito engajamento. E aí, tem uma discussão, né, que ela vem tomando ali forma, que é essa questão. Será que no mundo, né, cheio de IA e com posts que a maioria das empresas, elas já têm um designer, já tem a contratação de um social media, e aí, assim, todas as empresas elas já estão nesse patamar de coisas muito bonitas, muito editadas, muito bem feitas, mas com cara de empresa, será que isso, né? Será que a gente está indo para o caminho certo quando a gente faz esses tipos de posts? Então, assim, eu trago para vocês até um case aqui dentro da Usari, né? Mas a gente percebe, assim, que conteúdos mais naturais possíveis e aqueles carrosséis que tem a imagem da pessoa e uma legenda, eles bombam, né? Então, assim, eu tenho até um case aqui dentro do meu próprio perfil, que foi um dia que eu entrei numa trendzinha, né? Eu coloquei uma foto minha e coloquei aqui, assim, como eu vou ser triste esse ano se eu fiz isso, isso, isso. E aí era um monte de carrossel com as minhas conquistas. E, gente, sem esforço algum, né? Com a questão da identificação e da conexão, com muita estratégia, mas sem esforço algum, eu consegui atingir o meu carrossel com 10 mil visualizações. Então, assim, 10 mil pessoas viram aquilo. E coisa assim que o meu carrossel ensinando uma tática de vendas, ou posts que o seu cliente odeia, não chega a isso, né? E por quê? Porque às vezes ele é muito elaborado, às vezes não tem uma foto minha. Então, é esse o questionamento que a Milk Moo ela traz pra gente nessa estratégia, né? Então, assim, com essa ascensão da IA e o padrão ser empresas que têm muito design elaborado, a gente fica pensando, né? Será que o consumidor ele vai buscar algo ao contrário? Tem até uma menina, gente, no TikTok que ela postou um vídeo, não vou lembrar o arroba dela, mas ela postou deitada na cama dela, falando assim, gente, a tendência pra 2026 são conteúdos preguiçosos e conteúdos feios. E aí ela próprio se provou isso porque ela tinha vários conteúdos super editados e um conteúdo dela deitado na cama. Adivinha qual mais viralizou? O com ela deitado na cama. Então foi muito legal que ela trouxe, né, esse ponto. E aí a gente também entra num paradoxo, gente, isso daqui, esse podcast aqui vai ser, assim, um monte de dúvida, sabe? Porque eu, sinceramente, não tenho a resposta ainda. A gente vê que tá acontecendo essa questão da naturalidade ser mais importante, mas a gente entra no paradoxo. Tá, como uma marca vai provar autoridade pra alguém
se a gente tem que trabalhar com conteúdos naturais, né? Eu não tenho a resposta para isso. Se você tiver, deixa aqui no podcast, por favor, nos comentários, eu leio todos. E a gente entra nessa discussão, né? Será que a Milk Mu, ela tá certa? Aparentemente, em questão de interação, conexão e identidade, ela tá ok, ela tá certa. Mas e sobre a autoridade, né? E aqueles profissionais que eles precisam ter um pouco mais de autoridade? Vamos supor um advogado, né? A gente tem aqui dentro da Usuário 2 clientes advogadas, e aí a gente fica se perguntando, beleza, vamos fazer o conteúdo natural, ele não pode ser feio, né? Ele tem que ser ali passar uma autoridade. E se esse conteúdo ele não tiver visualizações e interações, mas ao mesmo tempo passar autoridade? Então, gente, tudo que você faz, né, tem que ser pensado muito estrategicamente. Então, assim, eu acredito, tá, que isso é uma luz no fim do túnel para pequenas empresas. Porque, assim, eu acho que a gente não vai precisar, vai chegar um ponto que a gente não vai mais precisar focar tanto no design, sabe? Porque aí ela já vai fazer isso pra gente. Então a gente tem que cada vez mais ser mais humano, entende? Então, assim, a gente precisa saber que não é IA. Então, eu acho que a gente tá correndo dessa tendência que tá sendo perigosa. Então, assim, se você usa posts de IA, pode facilitar a sua vida para passar o conteúdo, né, e tudo mais. Só que, para empresas pequenas, às vezes você ser real é bem mais vantajoso e alcança muito mais pessoas. Então, assim, gente, desculpa, foram várias perguntas aqui que eu levantei para vocês, porque esse tópico, ele me deixa muito confusa, e eu acho que é entender como as marcas, elas estão aproveitando, né, isso, desse comportamento do consumidor mudando, e também um alerta para vocês, né. Eu, assim, como estrategista e como social media, eu vou continuar nessa questão de fazer alguns conteúdos mais elaborados, com autoridade, mesmo que perca um pouco do engajamento. Eu acho que vale o sacrifício para a gente mostrar um pouco mais de autoridade em alguns serviços, dependendo do público que você fala, mas ao mesmo tempo também continuar focando em conteúdos mais naturais, né, que são muito virais e também mostram ali uma conexão, né? Então as pessoas, né, até seguindo a filosofia do livro Desmarketize-se, as pessoas estão cansadas do que é marketing, né? Então, quanto mais ali o seu conteúdo parecer um conteúdo feito ali de última hora, né? Enfim, feito ali correndo, eu acho que mais chances dele alcançar um público, por exemplo, da geração Z. Agora, os outros públicos, eu acho que eles já precisam de algo a mais, de uma coisa mais bonita visualmente. Então, pessoal, tudo isso, né, tem que entrar dentro da sua estratégia. Então, o Milk Mu fez isso, deu super certo. Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Eu quis levantar essa discussão, mas possivelmente no futuro eu venho com algumas atualizações, né, desse comportamento do usuário. De certa forma, eu vou continuar testando metade. Alguns vídeos com alta edição e bem elaborados ainda fazem muito sentido para alguns nichos, para alguns conteúdos, e eu gosto sempre de estar mesclando um conteúdo mais natural, outro mais editado, mas eu acho que a Milk Mu, ela entendeu uma coisa e a gente precisa entender, né, por que ela fez esse tipo de post. E, bom, pessoal, esse é meu recado, né, espero que eu tenha ensinado algo pra vocês nesse podcast sobre os conteúdos naturais estarem, né, realmente sendo bem procurados e com a interação muito boa. Aí, do nada, daqui a um tempo, a gente cansa dos conteúdos feios e vai pro editado de novo, e a vida, ela vira e continua nesse ciclo incansável. Então, é isso, pessoal. 2026 vem aí com as tendências dos conteúdos mais feios e naturais por conta da IA. E eu espero que vocês entendam isso e já comecem a aplicar no marketing de vocês, beleza? Então, pessoal, vejo vocês no próximo episódio.